interrompê-la para explicar quem está nos ouvindo, Isso né? mesmo. O que é a tal da LGPD, né? Isso. Vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi feita, foi publicada, na verdade foi sancionada, né? No ordenamento jurídico, a gente tem uma série de passos dos quais nós temos que seguir desde quando é feito um projeto de lei, tá? Então, na nossa Constituição Federal, é falado ali em seus artigos as formas da LDO, a Lei de Diretrizes Ordinárias, né? Então, quando a gente tem a edição de uma nova lei, ela precisa seguir alguns passos até que ela passe a realmente valer. Então, é apresentado primeiro um projeto dessa lei, que é posto em discussão nas duas casas legislativas, que seja o Congresso, né, a Câmara e o Senado, e após a aprovação deste projeto de lei, ela é sancionada pela Presidência da República e devidamente publicada. Acontece que algumas leis, elas precisam de um período chamado vacatio legis. O que é o vacatio legis? É um período do qual todas as leis precisam fornecer algumas leis precisam fornecer aos cidadãos para que eles aprendam e consigam exercer as suas atividades, a sua vida, de acordo com aquela nova lei. Então, geralmente, o vacatio legis é de 90 dias, mas dependendo da lei, é posto um vacatio diferente, um prazo, né, diferente de 90 dias. Ok. Esse vacatio, gente, é uma vaga, é um período para você se adaptar à lei. Então, dependendo do tipo de lei, quando é uma lei que só determina, por exemplo, é um exemplo idiota, mas eu vou falar, não matar. Então, não matar, não precisa você se adaptar para não matar. Não matar é não matar. Então, aí, se fosse uma lei nesse sentido, a lei teria a sua vacatio, quer dizer, o seu período de adaptação curtinho. Ela ia passar a valer ou a partir do momento da publicação, ou no máximo em 60 dias, 90 dias. Ok? Isso aí. Agora, quando é uma lei do tipo dessa, que é uma lei de proteção de dados, que precisa que as empresas se adaptem, precisa que as empresas verifiquem todo o seu conteúdo, toda a sua forma de administrar, todo o seu banco de dados, todos os seus, hoje, né, que a gente usa muita tecnologia, então todo o seu programa tecnológico que ajuda a implementar a sua empresa. Então, o governo, que eu digo, o legislativo, né, determina que tenha um prazo para você se adaptar, para você poder, porque ninguém tem condições de hoje, amanhã tá tudo certo, não Exatamente. é assim. Existe leis que têm a a iniciativa, né, a inicialização desta lei de forma imediata. Acontece que tem outras, como é o caso desta lei que a gente está tratando aqui com vocês hoje, justamente para essa adaptação. Tanto que esta lei foi sancionada pela Presidência da República no ano de 2018. Ela iria começar a vigorar 18 meses após a sua adaptação, tá? Então, esse período dela seria de 18 meses. Acontece que ela ia começar em fevereiro do ano passado, o que também não aconteceu. Foi prorrogada para junho do ano passado, que também não aconteceu, mas aí também já estávamos em um período de pandemia. Então, ficou bem complicada essa inicialização desta lei, da aplicabilidade, da exigência dessa lei. Então, por fim, agora, o governo decidiu que a vigência, o início de vigência dessa lei está prorrogado para agosto desse ano e acredita-se sim que então vai começar a valer esta lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Por que eu falei no início que a lei já estava valendo, que a gente tem que dar uma atenção maior? Não é porque ela já comece a fiscalizar hoje, é porque como ela vai começar a vigorar a fiscalização no final do ano, né, no segundo semestre desse ano, o que a gente precisa fazer? A gente, empresário, empreendedor, todo mundo, tá? O que nós precisamos fazer? Adaptar a nossa empresa. Então, se você já está adaptando a sua empresa, você já está trabalhando essa lei que
já está em vigor, né, entre aspas, porque ela vai começar, a partir do segundo semestre, se realmente tudo se confirmar da forma esperada, vai começar a passar a fiscalização, e aí vão começar as multas e etc. Mas por que, doutora Patrícia, que foi criada essa lei? Ótimo, todo mundo já entendeu com a lei de proteção. Por que ela foi criada? Qual o motivo da criação dessa lei? Primeiramente, pela questão econômica. E segurança. Entendeu? Primeiramente é isso. Porque tudo, hoje em dia, a gente não pode se recusar a reconhecer isso. Tudo hoje em dia a gente utiliza informações pessoais, tá? Por exemplo, você vai a uma farmácia comprar um remédio. Quando você chega no caixa, o caixa, o operador do caixa, ele pede assim: por favor, você digita o seu CPF. E aí você fala assim, aí você digita, você nem reclama, você já digita o CPF. Vai no automático, você nem sabe né? o que é. Aquilo ali, se você parar para analisar, caro ouvinte, já é algo que você está disponibilizando sua identificação biométrica praticamente, porque a nossa digital, né, ela vai nos identificar realmente, mas o nosso CPF está atrelado a gente a vida inteira, desde o início. A gente vai morrer e o CPF vai continuar o mesmo. Tanto que quando quando você nasce, a sua certidão de nascimento já vem com o CPF. Então, assim, trocando em miúdos, para quem assiste muito a TV e para quem fica muito ligado e sabe o que acontece, como muita gente se baseia muito no que acontece nos Estados Unidos, é o número da previdência de lá. Tudo deles lá, qual o número da sua previdência? Você dá. Aqui é o CPF. Tudo que você vai fazer na tua vida, desde o início até o final da tua vida, é o número do CPF. Até quando você morre, para você enterrar o seu amigo ou o seu parente, o seu ente querido, o número do CPF. E na Receita Federal, o número do seu CPF. Então, tudo tem. Então, o CPF é algo intransferível. Ele não pode ser emprestado, não pode ser doado, nada. Ele é a sua identidade, ele é a sua vida. Aquele número fala tudo sobre você. Então, é um documento não é importante, gente, preste bem atenção. O CPF da gente é de extrema importância e tem sido, por algumas empresas, banalizados, porque é a atitude que a doutora Patrícia está falando. Você vai comprar um remédio, você pode digitar o seu CPF, vai numa loja de departamento, compra uma lâmpada ou um bombom, o seu digita o seu CPF. E aí, com essa informação, estas empresas ficam sabendo de toda a sua vida. É simples eles manterem no banco de dados informações pessoais, né, do consumidor. Então, você que está nos ouvindo, quando ouviu no começo do programa a gente dizer que a gente vai conversar com o empreendedor, mas também com o consumidor, agora você vai se identificar aqui. A gente vai falar sobre diversos problemas, diversas situações que você vai se identificar. Por exemplo, quando você vai comprar pela internet, em um site de qualquer coisa de varejo. Gostei de um sapato, mas aquele sapato não tem meu número. Aí tem uma teclazinha assim embaixo, assim, avise-me quando chegar. E aí quando você clica ali, automaticamente abre assim, preencha aqui nesse campo o seu e-mail. Então, já tem mais uma informação. Vejam bem, então tudo isso que a gente tem sobre dados, eles ficavam soltos aí na atmosfera. Então era muito fácil que empresas vendessem. Pasmem. Existem pessoas e empresas que compram dados para criar mala direta, para disparar propagandas de uma forma descontrolada, até mesmo para realizar cobranças de forma indevida, tá? Todo mundo aqui já passou por uma situação que você não estava nem esperando e de repente recebe uma ligação. Você quer comprar uma internet nova, não sei o que. Não, olha, nós somos uma empresa nova no mercado no Rio de Janeiro e eu gostaria de oferecer para a senhora um seguro. Aí você pensa assim, como assim? Se
você é uma empresa nova, como é que você descobriu o meu telefone? É justamente por isso, né? Nesses dados que ficavam voando, eles eram arrecadados de forma indiscriminada e começou a ficar voando pelo mundo. Assim como na internet, também existe esse banco de dados na internet mais profunda, que é a Darknet, né? A Dark Web, e lá onde ocorre a maioria dos negócios ilícitos, ou todos os negócios ilícitos ficam ali dentro, que é a mais profunda, que não é qualquer um que entra, mas mesmo assim os dados iam para lá para venda de uma pessoa simples. Às vezes a pessoa se deparava sócio de uma empresa e nunca viu falar daquela pessoa. Por quê? Porque em algum momento na sua vida ela foi lá comprar uma bala, pediram para ela digitar o CPF, ela não questionou, digitou, e o nome dela e o CPF foi parar naquele banco de dados que foi comprado por uma pessoa que não tinha uma boa índole, que formou essa empresa e colocou essa pessoa como laranja. Gente, nós estamos cansados de ver isso nos jornais, na TV, nos jornais, e isso acontecia. Então a lei veio para quê? Infelizmente veio uma lei para regular essas situações, né? Esses casos de ilicitude. Mas não fiquem achando que é só no Brasil que isso está acontecendo, não. Porque na Europa também foi criada uma Lei Geral de Proteção de Dados, e essa Lei Geral de Proteção de Dados começou a valer em maio do ano passado. Em maio de 2020 começou a valer a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa. Então a necessidade de proteger os dados dos consumidores é muito grande mundial, em território mundial. Não é uma coisa especificamente do Brasil, onde o consumo é muito grande, então por isso as trocas de informações são grandes, mas de toda a população mundial. E não se expande. Todas as empresas vão ter que se adequar, inclusive o pessoal das redes sociais, que houveram vários escândalos até pouco tempo que estão sendo investigados porque deixam os dados vazarem, parará, pararó, pão duro, que todo mundo está sabendo disso, porque a mídia foca e fala isso o tempo inteiro. E essa responsabilidade está sendo cobrada não só aqui no nosso país, no mundo inteiro. Como o Brasil faz parte do mundo, né? Faz parte do mundo, então ele também tem que se adaptar. E como nos adaptarmos? Através das câmaras legislativas, né, do nosso poder legislativo, oferecendo essa lei, que tem o objetivo maior, a segurança. Doutora, deixa eu só falar uma questão, que quando a doutora falou muito bem sobre as empresas se adequarem, né? Porque em agosto vai ocorrer a fiscalização. Vejam bem, galera, vocês estão para se adequar, empresários, empreendedores, microempreendedores, todo mundo. Tá todo mundo para se adequar, tá todo mundo ciente dessa lei desde 2018, ok? Estamos em 2021. Então, já tá mais do que na hora, o tempo já até passou, mas quem não iniciou precisa sim se adequar, tá? Isso é muito importante. Não pense você que se você não se adequar, que vai conseguir trabalhar de forma do jeitinho. Não vai. Não, o prejuízo é muito pior. Toda hora a gente fala aqui, eu pelo menos nas minhas redes sociais, vira e mexe, eu boto o mesmo post. Não traz seu advogado como pessoa que vai resolver o seu problema. O seu advogado tem que ser tratado para não acontecer o problema. Então você tem que consultar o advogado. É preventivo. O trabalho do advogado não é de resolução, é de prevenção do problema. Isso. O advogado tem que ser visto como amigo, tá? O advogado não tem que ser visto como desarmador de bombas, tá? E quando, infelizmente, às vezes o cliente procura a gente, ele tá com a bomba já explodindo e para resolver. Não dá tempo de então resolver, a gente né? precisa sim ter a cultura de procurar o advogado de uma forma consultiva e preventiva. Mas eu tô pensando em fazer tal coisa, vai lá, procura o advogado. Tô pensando em resolver tal outra coisa, vai lá e procura o advogado. Ah, doutora, mas é muito fácil para a senhora falar toda hora para procurar um advogado. Não é questão de ser fácil não, gente, mas é porque 90% dos litígios poderiam ser evitados
se houvesse a consultoria de um advogado antes de acontecer. Do fato ocorrido, tá bom? Isso. Então, é esse feeling aí, esse puxão de orelha que eu quero... Eita, até engasguei. Puxão de orelha que eu quero dar em vocês, é isso aí. Vambora. E aí, tem essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados e vai cobrar, sim, multa e tal, e vai dar ruim para geral. Então, você que detém dados dos seus clientes... Parem com isso. Dados... É uma consultoria grátis que eu vou dar agora. A doutora Patrícia vai pegar pra mim. Não colha dados desnecessários dos seus clientes. Para com isso. Para com essa palhaçada. Vocês estão pensando que a gente está amedrontando vocês? Mas não pode mais colher dados? Pode, galera. Pode. É só seguir o que a lei determina. E a gente vai explicar para vocês o que a lei determina. Então, o que a lei determina, doutora Patrícia? Desenrola! Vamos lá, gente. Eu ia deixar esse ponto para o final, né? Logicamente, que é o mais importante, né? Então Mas vamos lá. Qual é o intuito da criação dessa lei? Vamos lá. Fala aí, doutora. O intuito dela é a segurança do cliente e da empresa. Justamente para quê? Para não permitir que casos como esses aconteçam, né? De venda dos seus dados através de pessoas que não têm uma boa índole, de coletar esses dados para fazer outras coisas que não sejam suas, que não sejam de sua vontade. Então, por que foi criado isso? Foi observado no mundo inteiro que tinha um monte de gente sendo usado como laranja sem saber. Porque quando você é usado como laranja, quando você mesmo sabe, é uma coisa, né? Não, vou dar uma de João sem braço, vou ser laranja de fulano, vou botar o no bolso. Ok, é um risco que você está correndo. Não estou dizendo que deva ser feito, mas é o que alguns fazem. E não tem problema. Você corre o risco e paga a conta depois. Porque para toda ação existe uma reação, né? Então, tudo que você faz na tua vida tem uma consequência. Se você escolheu ser laranja de alguém, o problema é seu, desde que você queira fazer. Se você escolheu ser laranja de alguém, me contrate para te defender. Tô brincando. Não é isso não, brincando, brincadeirinha. Mas enfim, é um direito que você tem. Porém, quando as empresas começavam a pegar dados das pessoas de forma indiscriminada, não estou falando apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, várias situações foram ocorrendo e foram vistas através dos tribunais de justiça do nosso país e de todo o mundo, que muitas pessoas estavam recorrendo porque tinham seus dados roubados de uma forma indiscriminada, os quais elas não sabiam e que estava trazendo prejuízo e que não foi ela a causadora. Então, o que acontece? Esse prejuízo não era só da pessoa, começou a afetar também o prejuízo, começou a afetar também ao governo, ao país, à economia do país, né? Que começou a afetar do vizinho, e aí virou uma pandemia econômica. É isso aí. Ficou igual o coronavírus, só que não. Então virou uma pandemia. Então o que acontece? Foi criar, vamos resolver isso. Então vamos regularizar a coleta desses dados, vamos regularizar e vamos proteger os dados de todas as pessoas, das pessoas todas. Então, quais são essas pessoas? Físicas e jurídicas. Sim. Quem são essas pessoas físicas? Físicas são aquelas que têm seu PF, aquelas que você pode tocar, dar um beliscão, dar um beijinho, um abraço, puxar o cabelo, dar uns... Na verdade, umas bolachas, né? Pessoa física Então, e jurídica. pessoa física são essas. E as jurídicas são aquelas as empresas que você não vê, né? Que você tem vontade de matar, mas não consegue. Que são as empresas. Então, você, né? Fixa, que não presta serviço direito, que não presta serviço. Tô brincando. Mas são todas as empresas, não são só essas. Mas eu digo assim porque é uma forma de você entender. Porque às vezes a gente tem um problema, e é verdade, todo mundo aqui sabe,
E a gente tem um problema com a empresa e a vontade de a gente entrar pelo fio de telefone, que não aprende direito, e você quer explicar e a pessoa está lendo só aquele script que ela tem, e você tem vontade de matar. Mas como matar uma empresa? Não tem como, gente. Você responsabiliza esta empresa pela irregularidade. Isso aí. Então, a Lei de Proteção de Dados veio com este intuito: proteger, olha o nome dela, proteção geral de dados. Exatamente. A